Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de caso criminal. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o Martin Bryant e o massacre de Port Arthur. Essa é a parte 1, onde a gente vai falar sobre a vida do Martin Bryant, sobre um pouco dessa biografia. Você sabe que eu adoro uma biografia. Na parte 2, a gente vai falar sobre o massacre de Port Arthur em si. Muito obrigada, Maria Eulária de Oliveira, por ter sugerido esse caso. Uau, eu nunca tinha ouvido falar desse caso e quando eu pesquisei, eu falei, meu Deus. 2 partes. Carnaval. Ok, vai rolar. Falando nisso, eu espero que vocês estejam aproveitando o carnaval. Eu espero que esteja sendo um bom feriado pra todo mundo. Pra quem gosta de sair e ficar loucão. E pra quem gosta de ficar em casa e aproveitar o feriado e dormir. Vamos então falar sobre o Martin Bryant. Mas antes de começar, eu quero dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nos meus vídeos de caso criminal. Eu faço esses vídeos por motivos educacionais para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. Nessa primeira parte, o gatilho principal é o suicídio. Tem um suicídio nessa história. Ok? Na península da Tasmânia, existe uma cidadezinha chamada Port Arthur. Essa cidade é histórica, considerada um enorme ponto turístico, um museu a céu aberto. Port Arthur contém ruínas lindas, datadas da época da colonização inglesa da Austrália. Essas ruínas recebem 250 mil visitantes por ano. Foi nesse lugar lindo que Martin Bryant resolveu ir para atirar em pessoas inocentes no dia 28 de abril de 1996. Martin Bryant nasceu no dia 7 de maio de 1967 em Hobart, na Tasmânia. Filho de Maurice e Carleen Bryant, eles tiveram mais uma filha um tempo depois e o nome dela é Lindy. A gente vai falar bem pouco dela nessa história, mas saiba que ele tinha uma irmã chamada Lindy. A Carleen, a mãe do Martin, relata que desde muito novo ele parecia rejeitar as demonstrações de afeto. Ele nunca gostava de ser abraçado por ninguém, beijado, nem de segurar a mão das pessoas, nem mesmo da própria mãe. Ele gostava de fugir de casa com frequência. Então, quando ela queria deixar ele do lado de fora, né, pra ele brincar do lado de fora da casa, muitas vezes ela prendia uma corda ao menino para que ele não saísse correndo, porque ele literalmente saía correndo do quintal e desaparecia. Muita gente dizia que ela não devia fazer isso, mas era tipo, pelo menos ele tá seguro, ele fica em casa. O menino fugia e ela não sabia o que fazer, então ela prendia ele com uma corda. O Martin também teve dificuldades no seu desenvolvimento. Ele era violento com seus brinquedos, ele gostava de quebrar as coisas e ele demorou bastante para começar a falar. Mesmo na juventude, ele ainda tinha bastante problemas de comunicação. Esses problemas pioraram quando ele começou a frequentar a escolinha. Ele assustava os seus colegas e ele foi analisado já nessa época por alguns psicólogos. Foi dito que ele era violento e destrutivo e não sabia se comunicar. Ele também começou a tomar um remédio para sua hiperatividade. Ainda na infância, ele começou a roubar coisas e sofrer bullying na escola. Em 1980, aos 13 anos de idade, ele foi transferido para uma turma de estudantes especiais, o que meio que piorou ainda mais a autoconfiança dele. E antes de começar o ensino médio, o Martin começou a torturar animais em casa, o que preocupava os pais. Ele foi se tornando cada vez mais solitário e tinha muita dificuldade em fazer amigos. Não só que ele não gostava de pessoas, não gostava de demonstrações de afeto, ele também não sabia se comunicar, ele não tinha habilidade social, então era bem difícil para ele fazer amigos e falar com as pessoas. Quando ele tinha 14 anos, o pai, o Maurice, deu para ele um rifle de presente para um menino de 14 anos, esperando que ele desenvolvesse um hobby, fizesse amigos caçando, entendeu? Diversão. Mas isso, na verdade, fez com que o Martin desenvolvesse uma obsessão por armas de fogo. Ele se escondia nas montanhas e atirava na direção das pessoas que caminhavam nas montanhas. Tinha trilhas e ele ia lá só pra atirar na direção das pessoas. Ele também atirava em animais pequenos e pássaros e esquilos, mas o menino ganhou um rifle com 14 anos. O menino que já tinha histórico de violência. O pai foi lá e comprou um rifle pra ele. Em maio de 1983, um dia antes do seu aniversário de 16 anos, o Martin resolveu
parar de estudar, largar a escola. Ele já não tinha muita facilidade, ele tinha bastante dificuldade para aprender, no geral, então largou, não queria mais. No ano seguinte, os pais pediram que ele fosse psicologicamente avaliado novamente, e dessa vez foi porque eles queriam que ele conseguisse uma pensão por invalidez. Eles achavam que o menino realmente não tinha condições de estudar até o fim e de trabalhar, então eles queriam que ele conseguisse uma pensão por invalidez. O psicólogo que o examinou percebeu que ele não conseguia se concentrar em nada, a atenção dele durava pouquíssimo tempo e também que ele o interrompia com frequência. Quando o médico tentava conversar com ele, explicar o que ele estava fazendo ali, o que estava acontecendo, ele interrompia, ele não queria saber daquele, entendeu? Ele não conseguia prestar atenção, ele simplesmente interrompia. Ele também tinha bastante dificuldades para ler e escrever. O médico decidiu que o Martin não seria capaz de manter o emprego, então o colocou como inválido. Ele tinha 17 anos, ele foi dado como inválido aos 17 anos de idade. Mesmo com a pensão garantida, o Martin conseguiu alguns empregos. Ele gostava de jardinagem, então ele começou a ter alguns empregos assim, cortando grama por aí e tipo, faz tudo. Se alguém precisasse tipo, limpar a calha, limpar a piscina, esse tipo de coisa, era um trabalho que ele conseguia fazer. Em 1987, ele conheceu uma senhora chamada Helen Harvey. Ela já tinha 54 anos, ela tinha muito dinheiro e era uma mulher rica e excêntrica. Era uma dessas pessoas ricas estranhas, que tipo, todo mundo sabe que é rica, todo mundo vê na rua e pensa que aquela mulher é estranha, mas ela é rica. Em junho de 1990, uma denúncia anônima foi feita sobre a casa da Helen, que parecia estar abandonada e havia um cheiro horrível vindo de dentro daquela casa. A Helen e a sua mãe foram encontradas dentro da casa, ainda vivas, porém muito doentes. A mãe faleceu e no hospital eles descobriram que a Helen abusava da mãe. A mãe ficava presa na cozinha, ela não podia sair da cozinha, ela praticamente morava na cozinha e ela estava com o quadril quebrado há pelo menos 2 anos. Mesmo assim, a Helen não foi presa, eu não sei se ela teve que pagar multa ou alguma coisa assim, mas não foi presa. Mas ela foi obrigada a limpar a sua casa e a, tipo, cuidar da sua casa, senão ela ia perder a casa, porque aquela casa estava horrível. Não dava pra continuar daquele jeito. Então ela contratou o Martin e o Maurice, que é o pai dele, né? Ela contratou os dois pra ajudar ela a limpar a casa, porque ela já era uma senhora, ela não tinha como subir, limpar a calha, esse tipo de coisa, limpar o teto, limpar a piscina, a cerca, né? Essas coisas ela não conseguia limpar. Então ele ajudou. Levou 3 meses pra limpar a casa toda, era uma casa bem grande. Levou 3 meses. E a Helen gostou tanto do Martin que ela perguntou se ele não queria ser o faz-tudo na casa em tempo integral e morar lá com ela. E ele aceitou. Então, com o tempo, os dois criaram uma amizade bem sólida. Eles eram tipo o único amigo um do outro. E eles saíam juntos, eram vistos por aí juntos com frequência. Algumas pessoas até achavam que ela era mãe dele. Algumas pessoas achavam que eles tinham um relacionamento, tipo, realmente que eles estavam namorando. Mas tanto a Helen quanto o Martin diziam que não, eles só eram muito bons amigos, tá certo? E em 1991, os dois se mudaram para uma fazenda, mas a Helen ainda era a proprietária daquela casa que eles limparam juntos. Mas ela resolveu se mudar para uma fazenda e o Martin foi com ela. Os vizinhos se lembram, os vizinhos dessa fazenda, se lembram que o Martin estava sempre com uma arma na mão, sem motivo, sem necessidade, mas ele estava sempre com uma arma na mão. E ele tinha o hábito de atirar nos turistas que passavam por lá. Dia 20 de outubro de 1992, a Helen e o Martin estavam passeando de carro quando eles bateram de frente em outro carro. E infelizmente a Helen faleceu na hora por conta desse acidente. O Martin também ficou bem machucado. Ele teve que fazer algumas cirurgias. Ele passou 7 meses no hospital. E quando ele descobriu que ela havia morrido, ele ficou bem abalado. E aí ele descobriu que ela deixou toda a propriedade dela, o testamento inteiro, pra ele. Ela não tinha família, a mãe dela tinha falecido. E ela deixou tudo pra ele no seu testamento. Uma propriedade de mais de 600 mil dólares australianos agora pertenciam a um homem que mal sabia ler. Por ele ser considerado inválido, ele não sabia ler, ele não sabia escrever, ele não tinha a menor condição de lidar com o dinheiro, a mãe e o pai dele se tornaram responsáveis por ele e pelo dinheiro.
ele voltou a morar com os pais. Os pais conversaram ali com a pessoa que cuidava do dinheiro da Helen, ou banco, não sei. Mas foi decidido que esse dinheiro seria transferido para ele aos poucos, mensalmente, para que ele tivesse dinheiro pro resto da vida, para que ele conseguisse viver confortavelmente, não precisasse trabalhar, e também para que os pais não precisassem se estressar com isso, de lidar com um homem que não pensa direito, não sabe o que fazer da vida e tem $600 mil na sua frente, né? Então, esse dinheiro foi dividido e ele ia mensalmente sendo passado para conta do Martin. Talvez eles tivessem colocado em algum tipo de poupança, alguma coisa que geraria mais dinheiro no futuro, algum investimento, não sei, mas eles decidiram que seria assim. Ok, então Martin voltou a morar com os pais e continuou sua vida, né? Ele então gastou muito dinheiro com equipamentos de mergulho, surf e pesca e um barco inflável. Ele criou o hábito de ir pro mar umas 2 ou 3 vezes por semana, assim, quando ele tinha vontade, e fingir que sabia surfar. Ele fazia isso. Ele levava o seu barco e o seu equipamento de mergulho, ele botava o barco na água, dava uma voltinha, criou esse hábito, uma coisa que ele gostava de fazer. E quando ele cansou disso, ele simplesmente aparecia com a prancha em pontos de surfistas, pontos da praia frequentados por surfistas. Ele aparecia com a prancha, colocava a prancha na areia e sentava do lado da prancha e ficava lá um tempo, observando os surfistas. Ele nunca realmente entrava na água com a prancha porque ele não sabia surfar. Ele gostava de fingir que era um deles. Quando chegou a hora de ser reavaliado para sua pensão por invalidez, né? Porque o governo reavalia os seus inválidos. Nessa segunda avaliação foi determinado que o Maurice o super protegia do mundo. Que, tipo, o pai do Martin realmente se esforçava para que o Martin não se irritasse e que ninguém o irritasse, que ninguém o incomodasse. Também, durante essa entrevista, o Martin disse que ele tinha muita vontade de atirar nas pessoas. Ele não disse que ele tinha uma arma, porque eu acho que se ele dissesse pra pessoa que estava avaliando ele psicologicamente ali, né? Se ele dissesse que ele tinha uma arma, acho que a pessoa teria dito, não, você não pode ter uma arma. Dito pro pai dele que tinha que tirar as armas dele, que ele não podia ter aquelas armas. Mas ele provavelmente não disse. Foi determinado que ele não devia portar nenhuma ferramenta pesada e nem nenhuma arma. Como ele não disse que tinha armas, então, né? Bom, mas ele não podia. E também ele nunca devia sair da supervisão dos pais. Tipo, foi determinado que ele não devia sair sozinho, ele não devia ter a independência para sair sozinho, porque ele não tinha condições mentais de fazer isso, de estar sozinho. Era muito violento, muito perigoso. Não deixem esse homem sair sozinho no público, no meio das pessoas. Uma coisa que foi bem perceptível é que o fardo de cuidar do Martin e protegê-lo foi muito intenso pro Maurice, o pai dele, que se via responsável por tudo na vida do filho. Talvez ele se sentisse responsável pelo filho ter nascido com os problemas que ele tinha nascido. Com o tempo, ele desenvolveu uma depressão bem intensa. O único motivo que ele tinha, ele dizia pra esposa que o único motivo que ele tinha pra viver era o filho. Era a única coisa que ele, sabe, o que fazia ele acordar todos os dias era o filho. Que eu acho um pouco irônico, porque também era a fonte de todos os problemas dele. Mas tudo bem, não vamos pensar nisso agora. Ele vivia nervoso e começou a tomar antidepressivos. Porém, no dia 13 de agosto de 1993, o Maurice foi pra fazenda onde a Helen vivia com o Martin. Tanto a fazenda quanto a casa antiga onde eles moraram antes de morar na fazenda estavam agora no nome da família do Martin. Então ele foi pra essa fazenda e ele passou o dia lá. No fim daquele dia, ele ligou pra esposa e pra filha Lindy, ligou pras duas pra dizer que amava elas. Elas acharam estranho, mas pensaram que talvez ele só tivesse bebido, sabe? Eles não levaram ele muito a sério, acharam que ele tivesse bêbado. Ele disse que as amava e naquela noite ele se suicidou. Foi bem intenso o jeito que ele se suicidou. Ele colocou um peso amarrado a um cinto e se jogou numa piscina que tinha
a profundidade de 3 metros. Quando as equipes policiais procuravam pelo Maurice, né, porque provavelmente ele não voltou para casa por um tempo, então a esposa disse para a polícia que tinha que procurar por ele na fazenda e ela estava preocupada que ele poderia ter suicidado. Quando as equipes estavam procurando por ele na fazenda, foi notado que o Martin estava sendo bem inconveniente. Ele dava em cima das oficiais mulheres da equipe, o pessoal da equipe que era mulher, ele dava em cima de todas elas, ele não calava a boca, ele parecia que não queria ajudar, sabe? Ele tava lá só pra atrapalhar. Levou 2 dias por causa disso, pra encontrar o corpo do pai, que estava na piscina, né? Então eles procuraram na casa toda e aí descobriram que estava na piscina. Na verdade, eu não entendi se era uma piscina ou se era um corpo d'água, um lago, talvez. Foi um pouco estranho, assim, eu fiquei meio perdida na tradução. Mas eles encontraram e precisavam que alguém reconhecesse o corpo, tipo, formalmente. Só pra alguém assinar e dizer sim, é ele, sabe? E o Martin foi quem fez isso. E o policial notou que o Martin não demonstrou nenhum sentimento quanto a isso, sabe? Tipo, ele viu, disse sim, é meu pai, e foi embora. Ele não chorou, não parecia triste, só é ele, e foi embora. A fazenda, por causa do que aconteceu, né, a mãe resolveu vender a fazenda e o Martin passou a morar sozinho na primeira casa onde ele morou com a Helen. Ele começou a morar sozinho. A mãe ainda era responsável por ele, mas ela não tinha controle sobre ele. Talvez o pai tivesse um controle mais forte, conseguisse que ele ficasse em casa, mas a mãe sozinha não tinha autoridade. Então o Martin foi morar sozinho. Ele não podia morar sozinho, de acordo com o psicólogo que avaliou ele. Ele não podia ficar sozinho, ele não podia ter armas, ele não podia ter liberdade, ele não podia ter essa liberdade. Mas ele teve. O Martin começou a criar hábitos estranhos quando ele foi morar sozinho. Ele saía de casa só à noite, vestia ternos cinza e andava por aí com uma pasta, fingindo ter uma carreira de sucesso, assim, fingindo que ele era super ocupado, um homem de negócios. De alguma maneira, ele também viajou muito. Ele viajou de avião. Assustador. Ele foi 6 vezes para a Europa. Ele visitou os Estados Unidos, Singapura, Japão e Nova Zelândia. Ele nunca ficava nos lugares, ele não gostava de ficar nos lugares, ele gostava mesmo, era da viagem de avião. Ele gostava de viajar de avião. Quem permitiu... Em 1995, o Martin começou a se sentir ignorado, deixado de lado. Ele achava que as pessoas não gostavam dele, que eu acho que elas realmente não gostavam dele, e começou a beber muito, com muita frequência. Ele, no início de 1996, ele já era meio considerado um alcoólatra. Ele bebia muito, todos os dias, e quando bebia, ele pensava em suicídio também, assim como o pai. Ele não tentou. Nessa época, ironicamente, ele contratou uma pessoa para ajudá-lo a cuidar da casa, do mesmo jeito que a Helen tinha feito com ele. Era uma moça chamada Pietra. Eu acho que é Pietra ou Petra, mas eu acredito que seja Pietra. E começou a trabalhar para ele, a Pietra. Mas logo os dois começaram a sair juntos, de um relacionamento aí. Ele começou a fazer alguns serviços para uma lanchonete local nessa época. Eu fiquei muito confusa com essa lanchonete, que também era um restaurante, que também era uma pousada. Mas eu acho que era tipo uma pousada que abria um restaurante também. E aí, tipo, se só quisesse almoçar lá, você só ia pra almoçar, sabe? Eu vou falar muito desse lugar, esse lugar é muito importante, mas saibam que eu não sei se é uma pousada, se é uma lanchonete, se é um restaurante. Eu fiquei confusa com isso, mas é os 3. Depois de alguns meses, o casal de proprietários dessa pousada, o David e a Norlene, eles disseram que não precisavam mais dos serviços do Martin. E isso deixou ele bem irritado, deixou ele bem bravo. E eu quero que vocês lembrem dessa história, tá? Que vai ser importante no próximo vídeo, talvez nesse também. Em abril de 1996, Martin e Pietra estavam fazendo compras juntos e ele comprou uma mala de academia bem grande. Ele disse pro vendedor que tinha que ser uma mala forte, mas tinha que ser uma mala forte porque ele precisava usar aquela mala para carregar muita munição. Eu sei que o vendedor não podia fazer nada. Eu sei que ele não tinha nada contra o Martin. O cara disse que queria carregar munição dentro da mala.
ok, ele faz o que ele quiser, a mala é dele, sabe? Mas eu ficaria bem preocupada já. No dia 25 de abril, era feriado, e o Martin viajou para a cidade de Richmond com a Pietra. A Pietra queria testar uma câmera nova, e o Martin queria saber que dia tinha mais turistas naquela cidade. Ele saiu perguntando pros lojistas e pros comerciantes locais, e a Pietra saiu batendo fotos. Ele perguntou quais eram as áreas mais famosas de Richmond, quais dias os turistas mais apareciam, e ele também fez vários comentários racistas e xenofóbicos. Ele chamou os estrangeiros de vespas. Isso é uma coisa que a gente vai ver mais em outros lugares. Ele chama vários estrangeiros e pessoas que ele não gosta de vespas. Na noite do dia 27 de abril, Martin e Petra foram jantar na casa da Carline, a mãe dele. Quando eles voltaram para casa, ele colocou o despertador para 6 da manhã, uma coisa que ele não costumava fazer, principalmente no domingo, mas ele colocou o despertador para as 6 da manhã e foi dormir. No dia seguinte, dia 28 de abril de 1996, eles acordaram cedo, tomaram banho, ele e a Pietra, tomaram café da manhã e a Pietra foi visitar os pais. O Martin não disse pra ela onde iria, mas ele disse que ia sair também. Ele colocou a prancha de surf em cima do carro, trouxe a sua mala nova, cheia de munição e armas, e colocou tudo dentro do carro. O Martin não tinha habilitação, mas isso não o impedia de dirigir. Às 9h40 da manhã, ele saiu de casa em direção à península da Tasmânia. Ele parou às 10h30 em uma banca, comprou um isqueiro e deixou o troco. Ele também entrou em um mercado com a mala na mão. O dono do mercado achou suspeito e já ficou de olho nele desde o início. Então ele entrou, comprou uma garrafa de molho de tomate, foi até o caixa, pagou com moedas e foi embora. Às 11h30 da manhã, ele chegou na cidade de Fawcett. Ele parou em um posto de gasolina, bebeu uma xícara de café e pagou mais uma vez em moedas. Ele fez outra parada mais tarde em outro posto de gasolina, onde ele abasteceu o carro e também encheu alguns galões extras de gasolina. Foi a partir daí que ele dirigiu na direção de Port Arthur. Ao meio-dia, ele resolveu parar na lanchonete, vulgo pousada, vulgo restaurante, da qual ele tinha sido demitido. David e Norlene estavam limpando o restaurante. O Martin saiu do carro, ele deixou a porta do motorista aberta, entrou, matou o casal, roubou as chaves do lugar, trancou todo o estabelecimento e voltou para o carro e trancou o carro. Nessa hora, um casal chegou no estacionamento. Eles notaram que havia um homem loiro no estacionamento que parecia nervoso por algum motivo. Eles pensaram que fosse um funcionário. O Martin fingiu que era filho do casal de proprietários que ele tinha acabado de matar. E o casal achou que tinha alguma coisa errada, porque o Martin parecia um pouco nervoso. Então, os dois foram embora assustados. Eles acharam, tá, esse cara tá estranho, eu não quero entrar num estabelecimento onde esse cara trabalha. Esse cara é muito estranho. Foram embora. Depois disso, o Martin saiu de lá e continuou a sua viagem. Ele parou no meio da estrada quando viu um carro superaquecido, ajudou o pessoal ali com um carro superaquecido e os donos do carro conversaram com ele. Quando perguntaram onde ele estava indo com a prancha de surf e tal, ele disse que estava indo para a Ilha dos Mortos, se livrar de algumas vespas. E eles sugeriam que os dois visitassem Port Arthur mais tarde. Continuando, ele passou na casa de um amigo da família chamado Roger e eles conversaram um pouco, coisas meio sem noção, eles só conversaram mesmo e depois de um tempo o Martin foi embora. À 1h10 da tarde, ele parou no pedágio de Port Arthur, onde você paga para entrar na área das ruínas. É uma área bem grande, então eles simplesmente fizeram um pedágio na entrada, mais fácil do que cobrar a passagem. Então ele pagou e reclamou pro atendente porque a entrada era $13 e ele achou muito caro. Ele então dirigiu até o café ou o restaurante local ali, né? O local ali era todo como uma mini cidade, então tinha restaurantes, banheiros, tinha estacionamento bem grande, tinha uma área de lazer, tinha um guichê de informações, esse tipo de coisa. É um ponto turístico e é uma mini cidade, porque as ruínas são bem grandes, como eu provavelmente botei a foto pra vocês verem, é bem grande.
Ele passou pelo gerente de segurança, ou seja, segurança do local, e disse que queria estacionar perto dos ônibus. O cara disse que não podia estacionar perto dos ônibus porque aquela parte do estacionamento era reservada para os ônibus de turismo que chegavam e que não era permitido carros no estacionamento de ônibus. O Martin se irritou, ignorou o cara e estacionou no estacionamento para os ônibus. À 1h25 da tarde, o Martin saiu do carro. Ele pegou a sua mala cheia de armas e munição e foi até o restaurante. O lugar era lindo, seguia o estilo das ruínas, tinha uma varanda grande com mesas externas e vista para o ponto turístico. Naquele dia, haviam muitos turistas em todas as partes de Port Arthur. Só no restaurante, que era bem grande, né? Mas só no restaurante, acreditava-se que havia pelo menos 60 pessoas. Ele pediu comida e bebida, se sentou na parte externa da varanda. Ele comentou em voz alta, não sabe se ele estava falando com alguém ou se ele estava só falando sozinho. Comentou que haviam muitas vespas em Port Arthur naquele dia e começou a comer. Quando ele terminou, ele se levantou e devolveu a sua bandeja. E é aqui que eu vou terminar a parte 1. Amanhã a gente vai falar sobre como foi o massacre de Port Arthur e o que o Martin fez depois que ele terminou de comer, ok? Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gosta desses conteúdos, se você quer ouvir mais sobre Port Arthur, se inscreve no meu canal. O próximo vídeo sai amanhã já e a gente vai saber o que aconteceu. É bem forte, é bem intenso, tá, gente? É uma tragédia bem grande, um massacre, como diz o título, ok? Muito obrigado por assistir até aqui. Muito obrigado por deixar o seu like e o seu comentário. As minhas redes sociais estão na descrição. E eu vejo vocês... juízo no carnaval. Juízo no carnaval. Usem camisinha. Tomem cuidado. Se for dirigir, não beba. Ok? E eu vejo vocês amanhã para a parte 2. Tchau!